Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre as dores de parto. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, essa frase é bem repetida, né? Os profetas já falavam no Antigo Testamento, Jesus falou no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também. E o que significa na Bíblia as dores de parto? Nós vamos aprender juntos agora o que significa as dores de parto. E eu também quero te pedir para que você possa dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mini pregação, né, para os seus amigos, para os seus familiares, para que o YouTube possa entender, né, que esse canal tem sido importante na vida de alguém, tem influenciado alguém. Que Deus abençoe a todos e vamos para a vinheta. Amém. Eu quero ler dois textos da Palavra de Deus. Uma fica em Romanos, capítulo 8, versículo 22, e a outra em 1 Tessalonicenses 5, 3. Você pode ler junto comigo. Romanos 8, 22, que diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 1 Tessalonicenses 5, 3 diz assim: assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus irmãos, desde o Velho Testamento a Bíblia fala de dores de parto, dores de parto, dores de parto. E Jesus falou no Evangelho de João também. O apóstolo Paulo repetiu isso. E o que isso quer dizer? Olha, quando uma mulher ela tem as contrações, segundo, né, eu andei pesquisando, eu pesquisei para estar aqui fazendo esse vídeo, ela tem as contrações da seguinte maneira: ela tem intervalos de contrações. O intervalo, vamos supor, de 15 em 15 minutos. De 15 em 15 minutos, ela tem as contrações para mostrar que o bebê vai nascer. Depois, esse intervalo diminui. Ela passa a ter contrações de 7 em 7 minutos. Depois, ela passa a ter contrações de 3 em 3 minutos. Ou seja, o período de contração vai diminuindo até nascer a criança. E o que os profetas queriam dizer com isso? Jesus, o apóstolo Paulo, eles estavam tentando fazer uma alusão aos acontecimentos do mundo. Jesus falou assim: olha, haverá guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, fome, terremotos, pestes, né, doenças, mas ainda não é o fim. Eu fico ouvindo muita gente dizendo assim: olha, mas terremoto sempre houve, isso aí não é sinal do fim do mundo. Doença sempre houve, houve a peste negra, né? A febre amarela que matou um monte de gente, a peste bubônica, guerras também sempre teve guerras, terremoto sempre teve, e realmente é verdade, sempre teve guerra, sempre teve doença, sempre teve terremoto. Mas preste atenção nas dores de parto.
todos esses acontecimentos tinham intervalos grandes, né? Durava-se 200 anos, a cada 200 anos tinha uma doença braba mesmo, para matar pessoas. Durante muitos anos, intervalos de anos, impérios se levantavam, né? O império de Gengis Khan, né? Não sei quantos séculos depois, se levantou o império de Alexandre o Grande. Não sei quantos séculos depois, se levantou o império bizantino, o império romano e daí por diante. Demorava. E o que Jesus quis dizer e os profetas? Que esses intervalos entre uma doença e outra para atingir a humanidade, terremotos, está cada vez menor. Não se demora mais um século. Não se demora mais 200 anos, 300 anos, não. As coisas estão acontecendo em intervalos cada vez mais curtos. Olha, eu não sei. Você pode ver que a Rússia está se armando cada vez mais, a Coreia do Norte, a China, né? Os Estados Unidos. Você vê que tem tensão, né? A guerra na Ucrânia, né? É a China cercando Taiwan para tentar tomar Taiwan. É os Estados Unidos fazendo embargo econômico. É a China reclamando, na verdade. É a influência de países em outros países, em eleições, guerra cibernética, né? Porque muitas vezes a gente pensa em guerra, troca de tiro e tal, mas existem guerras de informações, guerra cibernética. Um país invade a soberania pelo computador, pela internet, fica sabendo de segredos de outros países e tal. Então, nós estamos em guerra. Jesus falou guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. Você vê os protestos que andam acontecendo, invasões, e houve a invasão no Capitólio, né, nos Estados Unidos, aqui em Brasília. Enfim, e há protesto em outros países também. O povo não está satisfeito. A natureza está gemendo. E isso acontecendo em intervalos curtos, cada vez mais curtos. Demorava-se séculos para fazer uma grande guerra. No século passado, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. E quando foi em 1939, estourou uma Segunda Guerra. Então durou 21 anos. Intervalo de 21 anos, estourou uma Segunda Grande Guerra, que foi até 1945. E terminou, né, com aquelas 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E matou milhões de pessoas. Só judeu morreu, cerca de 6 milhões de judeus. Então, gente, e depois houve a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo Pérsico, e outras guerras e outras guerras. E está acontecendo guerra, né? Países querendo dominar outros países, através da economia, a pobreza aumentando no mundo, doenças, né? Nós tivemos uma doença muito grave, agora no século XXI. Enfim, olha, as coisas estão afunilando, as dores de parto estão diminuindo. Foi isso que Jesus mandou a gente prestar atenção. Foi isso que os profetas profetizaram para que a gente pudesse prestar atenção nas dores de parto. A Bíblia diz, nós lemos aqui em Romanos, que a natureza, ela geme com dores de parto. A natureza pede a volta de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você.
não vai melhorar, só vai piorar. A depravação, né, a pornografia, o uso e a liberação, né, de entorpecentes, para não falar o nome aqui, né? Enfim, muita coisa que de errado vai acontecer nesse mundo. A apostasia, muitas religiões que pregavam o amor, a filosofia da evolução humana no que tange a paz. Muitos vão voltar atrás, né? Muitos vão se apostatar da fé. Muitos que pregam o evangelho vão começar a falar coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. A gente já está vendo aí, né, isso acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se mantenha firme. Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São poucos aqueles que vão herdar o reino de Deus. São poucos aqueles que vão conseguir ter o seu nome escrito no livro da vida. Lembre-se das dores de parto. As contrações estão diminuindo. Os intervalos estão diminuindo. Tem coisas que demoravam séculos para acontecer que estão acontecendo em menos de 10 anos. Guerras, doenças, fome, catástrofes da natureza, tudo vindo num tempo só. Esse é um dos sinais da volta de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez eu peço a você para deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente aqui embaixo sobre o que você tem achado dos vídeos. Que Deus possa abençoar a todos.